Olá! No sétimo mandamento, a proibição é do furto ou do roubo. Nós costumamos classificar, de um modo geral, o furto como uma ação de se apropriar de um bem alheio, sem violência ou sem algum tipo de agressão ou de dano ao patrimônio alheio. Agora, o roubo é quando há violência ou esse dano ao patrimônio. Por exemplo, se uma pessoa encontra um portão de uma casa, de uma residência, um portão está aberto, essa pessoa vê uma bicicleta, ela entra ali, pega a bicicleta e vai embora. Ela furtou, é um furto. Mesmo que seja uma bicicleta de alto valor, é um furto classificado na polícia como simples. Não teve dano nenhum ao patrimônio. Aí, provavelmente, a pessoa que teve essa bicicleta furtada vai à polícia, vai fazer um boletim de ocorrência, o famoso BO. Provavelmente pode acontecer que nem a polícia não vai atrás para descobrir, a não ser que tenha alguns indícios assim mais claros, né? Não precisamos nos alongar muito nesse exemplo. Já se esse portão está trancado e a pessoa estoura esse portão para adentrar ao imóvel e furtar a bicicleta, ou então pula o muro, ou estraga o muro, faz um buraco para tirar a bicicleta, aí já é classificado como roubo. Mas não importa para o catecismo, para a lei de Deus, tanto um quanto o outro são pecados graves, desobediência ao sétimo mandamento. É isto que nós queremos mostrar no encontro de hoje, esse respeito que nós devemos ter aos bens alheios. Como a gente no slide anterior, você pode verificar de novo, você encontra, esses itens. Vamos mostrar então o respeito aos bens dos outros, o respeito da integridade da criação, estão dentro desse item número 2, que é do artigo 7º do mandamento. Então vamos lá, vamos começar com esse item e os tópicos que ele nos apresenta. Vamos ler. O respeito às pessoas e a seus bens. Em matéria econômica, o respeito à dignidade humana exige a prática da virtude da temperança, para moderar o apego aos bens deste mundo, da virtude da justiça, para preservar os direitos do próximo e lhe dar o que lhe é devido, da solidariedade, segundo a regra áurea e segundo a liberalidade do Senhor, que se fez pobre, embora fosse rico, para nos enriquecer com sua pobreza. O respeito aos bens do outro é o primeiro tópico. O sétimo mandamento proíbe o roubo, isto é, a usurpação do bem do outro contra a vontade razoável do proprietário. Só não há roubo se o consentimento pode ser presumido ou se a recusa é contrária à razão e à destinação universal dos bens. É o caso da necessidade urgente e evidente, em que o único meio de acudir às necessidades imediatas e essenciais, alimento, abrigo, roupa, é dispor e usar dos bens dos outros. Sempre são assuntos que poderiam ocasionar debates, discussões, mas a gente tem que ir apenas no básico, no geral, porque senão a gente não avança nas nossas reflexões. Quanto a essas virtudes, da temperança, da justiça, da solidariedade, a regra áurea, não querer, não fazer ao outro aquilo que não quer que faça para si. Então, apropriar-se daquilo que é dos outros vai contra estas virtudes que todo cristão, todos nós, temos que cultivar e zelar por elas. Então, é claro que é proibido terminantemente apropriar-se daquilo que é do próximo.
Existe uma exceção? Existe. Aqui diz, não há roubo quando o dono do objeto, tacitamente, talvez esteja até permitindo que se leve, é o que diz aqui, pode ser presumido, talvez. Mas há alguns casos em que as leis humanas classificam como furto, às vezes prendem pessoas, agridem essas pessoas e as levam para a delegacia, até com violência, quando certas pessoas, movidas pela fome, por exemplo, furtam alguma coisa ali de um supermercado necessário para a alimentação. Então, como existe, nós vimos no encontro anterior, a destinação universal dos bens significa, dentro desse princípio, quando existe uma razão imediata, essencial para a vida da pessoa, na doutrina católica, a gente não considera roubo quando a pessoa está se alimentando, né, porque está com fome. Se lá dentro do supermercado, a pessoa com fome, a pessoa pobre, a pessoa que está na miséria, ela está ali comendo bananas ou uma maçã, etc., pode ser que essa pessoa vai ser classificada como ladra, né, ser levada para a polícia, mas para a doutrina católica nós estamos vendo que é uma exceção. A pessoa está com uma necessidade imediata de alimento ou de abrigo, a pessoa numa tempestade ou em algum problema, né, do clima, do frio, se abriga num lugar, em alguma edícula de uma casa, não pode ser taxado assim só como invasão, é uma necessidade imediata de autodefesa de uma pessoa necessitada. E também de roupa, a pessoa está com frio, ela se apropria talvez de um cobertor, sem a intenção de furtar ou de roubar, mas de se defender, né, dessa intempérie. Também aqui o catecismo diz que é uma exceção, não há roubo. Mas só nesses casos, né, que são casos, né, mais explicáveis. Agora, na regra geral, o furto e o roubo são sempre condenados. Vamos continuar. Toda maneira de tomar e de reter injustamente o bem do outro, mesmo que não contrarie as disposições da lei civil, é contrária ao 7º mandamento. Assim, também, reter deliberadamente os bens emprestados, os objetos perdidos, cometer fraude no comércio, pagar salários injustos, elevar os preços, especulando sobre a ignorância ou a miséria alheia. São ainda moralmente ilícitos a especulação, pela qual se faz variar artificialmente a avaliação dos bens, visando levar vantagem em detrimento do outro. A corrupção, pela qual se compra o julgamento daqueles que devem tomar decisões de acordo com o direito. A apropriação e o uso privado dos bens sociais de uma empresa, os trabalhos mal feitos, a fraude fiscal, a falsificação de cheques e de faturas, os gastos excessivos, desperdício, infligir voluntariamente um prejuízo aos proprietários privados ou públicos, é contrário à lei moral e exige reparação. Nós nem precisamos voltar a ler item por item aqui desses crimes. Quantos crimes estão elencados aqui numa linguagem fácil de entender? Todos nós compreendemos. Basta reler isto aqui, você que quer ver, né, desde os primeiros exemplos aqui, ó, pegou alguma coisa emprestada e não devolve, né, pode ser considerado furto. E aqui tem vários salários injustos, etc. Como a gente disse, não precisamos nem ler de novo, mas leia, para você ver quantos crimes são cometidos contra o 7º mandamento, com tudo isso que está elencado aqui de modo cristalino no catecismo, nesse parágrafo aqui, 2409.
Continuando. As promessas devem ser mantidas, os contratos rigorosamente observados, na medida em que o compromisso assumido for moralmente justo. Uma parte notável da vida econômica e social depende do valor dos contratos entre pessoas físicas ou morais. É o caso dos contratos comerciais, de venda ou de compra, os contratos de locação, aluguel, ou de trabalho. Todo contrato deve ser feito e executado de boa fé. Os contratos estão sujeitos à justiça comutativa, que regula as trocas entre as pessoas e entre as instituições, no pleno respeito a seus direitos. A justiça comutativa obriga estritamente, exige a salvaguarda dos direitos de propriedade, o pagamento das dívidas, o cumprimento das obrigações livremente contraídas. Sem a justiça comutativa, nenhuma outra forma de justiça é possível. Distingue-se a justiça comutativa da justiça legal, que se refere àquilo que o cidadão deve equitativamente à comunidade, e da justiça distributiva, que regula o que a comunidade deve aos cidadãos, proporcionalmente às suas contribuições e às suas necessidades. Então, promessas que estão nos contratos. Contratos entre pessoas físicas e públicas, ou entre pessoas só físicas, ou entre pessoas só públicas, todos esses contratos que sejam executados de boa fé. Porque se tiver má fé em uma das partes do contrato, também é falta de respeito ao próximo e aos bens do próximo. Claro que a má fé, né, é condenável. Quanto à justiça comutativa, numa linguagem assim, não de uma definição precisa do direito, mas é aquilo que entre as partes se deve. Uma parte deve à outra por justiça, é a justiça entre partes comutativa. Já a justiça distributiva é aquela da comunidade para com a pessoa. A comutativa é entre pessoas. A distributiva é entre a comunidade, deve aos cidadãos, conforme suas contribuições e necessidades. São as políticas públicas, que também se caracterizam como furto, como roubo, como dano aos direitos do próximo, quando não são honrados, porque os cidadãos, eles pagam impostos para terem esses impostos revertidos em seu benefício para uma melhor qualidade de vida. Ora, toda vez que na corrupção as pessoas do poder, seja de que nível for, nós vimos aqui também a parte dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, altos salários, mordomias, gastos excessivos e todos aqueles benefícios que eles, por lei, se atribuem em seus mandatos, tudo isso lesa a sociedade, lesa a comunidade. E não tem como reverter esses altos salários e mordomias e benefícios que eles têm, porque eles dizem, é lei. Lei que eles fazem para si mesmos. Tudo isso é lesar a comunidade, que precisa, né, que as suas contribuições, os seus recolhimentos por impostos sejam distribuídos equitativamente entre os cidadãos. É um direito dos cidadãos. Então, tudo isso, todos esses crimes vão contra o 7º mandamento. Vamos ler. Em virtude da justiça comutativa, a reparação da injustiça cometida exige a restituição do bem furtado a seu proprietário. E aqui vem o exemplo do Zaqueu, né? Jesus elogia Zaqueu por causa de seu compromisso. Se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Aqueles que de maneira direta ou indireta se apossaram de um bem alheio, tem obrigação de restituí-lo. Ou, se a coisa não existe mais,
de devolver o equivalente em natureza ou em espécie, bem como os frutos e lucros que seu proprietário legitimamente teria oferido. São igualmente obrigados a restituir proporcionalmente à sua responsabilidade e ao benefício auferido todos os que participaram de alguma maneira do roubo ou tiraram proveito dele com conhecimento de causa. Por exemplo, os mandantes, os que ajudaram ou encobriram o roubo. Estamos aqui falando de condenação, assunto sério. Estamos falando aqui de salvação, que não conseguem aqueles que se apropriam, que mandam, que colaboram, que são convenientes assim para eles oferirem lucros, benefícios com a ação de outros. Tudo isso, gente, é pecado. Tudo isso afronta a lei de Deus. Então, cuidado, né? É preciso estudar bem isso daqui para não cair nessa tentação de lesar o próximo para benefício próprio, indo contra esse 7º mandamento da lei de Deus. E todos os mandamentos, sempre lembrando, eles querem sustentar e dar qualidade de vida para todos. Cada vez que uma pessoa sofre um furto ou um roubo, essa pessoa está sendo lesionada ao seu direito de vida com qualidade. São pecados contra a vida do próximo. Vamos ver agora sobre os jogos de azar e também outros atos, né, no comércio, na indústria, que também são contra o 7º mandamento. Leia comigo. Os jogos de azar, jogos de cartas, etc., ou as apostas em si não são contrários à justiça. Tornam-se moralmente inaceitáveis quando privam a pessoa daquilo que lhe é necessário para suprir suas necessidades e as dos outros. Apostar injustamente ou trapacear nos jogos constitui matéria grave, a menos que o dano causado seja tão leve que não possa ser razoavelmente considerado significativo por quem o sofre. Às vezes até por brincadeira, né? Alguma coisa simples. Mas, de um modo geral, a condenação está aqui. 2414. O 7º mandamento proíbe os atos ou empreendimentos que, por qualquer razão que seja, egoísta ou ideológica, mercantil ou totalitária, levam a escravizar seres humanos, a desconhecer sua dignidade pessoal, a comprá-los, a vendê-los e a trocá-los como mercadorias. É um pecado contra a dignidade das pessoas e contra seus direitos fundamentais reduzi-las pela violência a um valor de uso ou a uma fonte de lucro. São Paulo ordenava a um patrão cristão que tratasse seu escravo cristão não mais como escravo, mas muito mais do que isto, como irmão querido, sobretudo no Senhor. Então nós, depois de termos visto essa questão dos jogos aí, das apostas, aqui tem a questão da escravidão, da violência contra a mulher, contra os homens. Até na prostituição existe esse furto, esse roubo à dignidade da pessoa escravizada. Quantas vezes as polícias, não só no passado, ainda continuam a descobrir escravidões em fazendas, em lugares ermos, quando as pessoas ficam ali em péssimas condições, de forma subhumana, a prestar serviço sem seus direitos fundamentais. Tudo isso também é furto, é dano à pessoa, está tirando a sua qualidade de vida, e isso tudo também é uma ofensa grave ao 7º mandamento. Quanto à criação,
aqui também é um outro assunto que normalmente leva a debates, a polêmicas, a discussões, sobretudo nos dias de hoje, quando muitos animais são tratados praticamente como seres humanos. Vamos ver o que o catecismo fala a este respeito, para também não cometermos equívocos nesse campo, né, de como se tratar animais domésticos, animais de estimação, mas com cuidado para que não haja aí uma distinção, né, que deve haver entre o que é ser criatura de Deus e o ser humano, que é diferenciado. Vamos ler com cuidado. O respeito pela integridade da criação. O 7º mandamento manda respeitar a integridade da criação. Os animais, como as plantas e os seres inanimados, estão naturalmente destinados ao bem comum da humanidade, passada, presente e futura. O uso dos recursos minerais, vegetais e animais do universo não pode ser separado do respeito às exigências morais. O domínio dado pelo Criador ao homem sobre os seres inanimados e os seres vivos não é absoluto. É medido por meio da preocupação pela qualidade de vida do próximo, inclusive das gerações futuras. Exige religioso respeito pela integridade da criação. Os animais são criaturas de Deus, que os envolve com sua solicitude providencial. Por sua simples existência, eles o bendizem e lhe dão glória. Os homens também lhes devem carinho. Lembremos com que delicadeza os santos, como São Francisco de Assis, São Felipe de Neri, tratavam os animais. Então aqui fica bem claro esse respeito à criação. Seja aos biomas, às florestas, às plantas, tão úteis para os homens, que Deus tudo providencia e a maioria dos medicamentos vem da natureza. Deus tudo dispõe para que os homens, com a sua tecnologia, melhorem cada vez mais a qualidade de vida, a saúde das pessoas, sejam então com relação aos seres animais inanimados, né, os vertebrados ou invertebrados, ou mesmo plantas, florestas, árvores, etc. Tudo está sob o domínio do homem, mas que esse domínio não se transforme em desrespeito a esses animais. Essa é a parte positiva da destinação da criação. Vamos ver agora um outro lado também. Deus confiou aos animais a administração daquele que criou a sua imagem. É, portanto, legítimo servir-se dos animais para a alimentação e a confecção das vestes. Podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e lazeres. Os experimentos médicos e científicos em animais são práticas moralmente admissíveis, se permanecerem dentro dos limites razoáveis e contribuírem para curar ou salvar vidas humanas. É contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente, desperdiçar suas vidas. É igualmente indigno gastar com eles o que deveria prioritariamente aliviar a miséria dos homens. Pode-se amar os animais, porém não se deve orientar para eles o afeto devido exclusivamente às pessoas.
Então aqui nós temos ensinamentos até para aquelas pessoas que têm assim uma crença de que não se deve se alimentar da carne de animais de qualquer espécie, né? E nem usar produtos, né, oriundos para suas vestimentas, oriundos de animais. Aí não se usaria a lã, os couros, né, dos animais, alguns até úteis em medicina, né, até peles de peixe são usados para a cura de pessoas lesionadas com suas peles. Hoje em dia é assim. Então, desde que não haja essa, né, esteja dentro de limites razoáveis, né, e se destina a curar, a salvar, a alimentar as pessoas, não é ilícito. Não são ilícitas essas práticas. E os animais são destinados, sim, também à alimentação humana. Uma pessoa vai dizer assim, mas vai se matar um animal para comê-lo? Sim, mas você também mata uma vida quando arranca um pé de alface, né? Qualquer vegetal, qualquer legume, ele também tem vida, e você está tirando a vida dele para se alimentar. Então, são algumas questões aí que não para se levar um debate nesse encontro, que não é para isso, mas para esclarecer, né, que isso tudo, todos os bens da criação são, como diz logo lá no começo, estão para a administração daquele ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Tudo foi criado para o ser humano e colocado sob o seu domínio, desde que haja, né, esses limites razoáveis. Nem por isso se vai praticar violência, né, contra os animais e desperdiçar suas vidas, fazê-los sofrer inutilmente. Isso, claro, que também se torna um desrespeito à criação. E por fim, aqui, às vezes já se tornou meio na moda hoje em dia tratar um animal doméstico como membro da família, seu filhinho, sua filhinha, né? Um cachorrinho, um gato. Não quer dizer que essa pessoa não esteja pecando gravemente, mas ela precisa pensar melhor nisso, porque o catecismo diz aqui, né? Não se deve orientar para eles o afeto que se tem entre seres humanos. Os animais domésticos, eles são criaturas muito amadas de Deus. Merece carinho, tudo bem, mas não são membros da família, né? E direcionar para eles o que se poderia direcionar para as pessoas humanas, esse afeto devido exclusivamente às pessoas, também não está correto, não, quando as pessoas agem assim. Sem debate, sem polêmica, mas é isso que a Igreja nos ensina, sempre com base na palavra de Deus. Porque tudo isso daqui é tirado das Sagradas Escrituras. E as Sagradas Escrituras são fontes de vida para a nossa caminhada de fé. É assim que a gente, se formando, vai entendendo melhor o sentido da vida. Qual que é? Caminhar sempre para Deus, crescer na fé. Faça isso. Fique sempre com Deus. E Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.